Hoje em dia, milhares de pessoas são profundamente confrontadas com problemas, dilemas, confusões e precisam desesperadamente de soluções. Elas fizeram várias tentativas para desembaraçar o que foi emaranhado, mas todos os esforços feitos para garantir que isso fosse alcançado sempre foram em vão. Isso estabeleceu muitos em estagnação e frustração. Suas costas estão contra a parede, sem nenhum outro lugar para se virar. Elas já esgotaram seus recursos e sua inteligência, tudo tentando obter respostas para perguntas que antagonizam suas vidas. Isso então levanta as perguntas que eu gostaria muito de dar as respostas. O que é preciso? Uma chave. Qual é a chave? Oração. Quem a ouve? O Criador de tudo, o Deus onisciente. Em nome de quem? Jesus Cristo, o Filho. Quantas portas a chave abre? Todas as portas. Não há outra chave senão a oração. A oração feita ao Pai em nome do Filho abre todas as portas. Não sei, talvez você também tenha procurado uma solução durante todo esse tempo. Veja isso, sua resposta finalmente chegou. Basta pegar a chave que abre todas as portas. Eu declaro que todas as portas trancadas na sua vida e no seu destino sejam abertas agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, abriu todas as portas durante seu ministério terreno por meio dessa chave. Todas as portas trancadas contra o destino da humanidade foram abertas por esta chave mestra. Nenhuma situação permaneceu sem solução após a aplicação desta chave. Nenhuma aflição escapou de sua unção de oração, nenhuma doença permaneceu incurável e todo o impossível se tornou possível. Ele começou e terminou com uma oração. Diga: Pai, em nome de Jesus Cristo, recebo a graça de orar com fé e receberei bênçãos sem medidas. A oração é uma necessidade para quem quer desfrutar da vontade de Deus. Lembre-se, a vontade de Deus para você é prosperidade, que você seja cabeça e não cauda, onde quer que você se encontre. Que você tenha boa saúde e riqueza durável, para glorificar a Deus na terra e servi-lo com paz e conforto. Deus não faz mal, não deseja o mal e não pensa no mal. Ele determinou o seu sucesso desde o início. Você não é uma reflexão tardia nos planos dele. Você foi abençoado desde a sua formação. Mas Satanás, a velha serpente, o inimigo da bondade, o que odeia a Deus e seus filhos, o assassino e o destruidor, está sempre tentando impedir o que Deus tem para você. É por isso que Deus disponibiliza esse canal, a oração, para destruir a obra do diabo e realizar a vontade de Deus. Amado, não há solução permanente em nenhum outro lugar fora de Deus. Eu disse permanente porque tudo que Deus faz é para sempre. Além disso, Satanás dá uma solução falsa que parece como uma solução real. Esse tipo de solução não dura. Na verdade, multiplica as aflições e prolifera os problemas. Muitos caíram no poço do engano, mas você não ficará preso em nome de Jesus. Preste atenção neste momento e repita comigo agora com fé. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a minha vida que não cairei em nenhuma armadilha do diabo. Eu escapo das armas do inimigo. Satanás e seu exército não terão sucesso contra a minha vida. Nenhuma arma forjada contra mim e meus entes queridos prosperará. Eu me recuso a ser um instrumento nas mãos do diabo. A vontade de Deus será feita em minha vida, em nome de Jesus. Amigo, se o Filho de Deus teve que orar para ter todas as portas abertas e realizar a vontade de Deus, por que você não precisaria fazer o mesmo? Seu acesso ao trono da graça é a oração. Ela torna disponíveis para você todas as coisas que Deus providenciou. Você toma posse de todas as bênçãos no lugar de oração. Deus espera que você fale com Ele. Ele não quer que você seja enganado por Satanás de forma alguma. A razão pela qual Ele teve que sacrificar seu Filho, Jesus Cristo, foi para que Satanás não tenha mais espaço quando você orar. Sua morte e ressurreição deixaram Satanás sem esperança sobre a sua vida. Você não precisa sofrer novamente. Não se deixe enganar. Entre em concordância com Deus no lugar da oração. Ele é um Deus que guarda a aliança. Ele prometeu que nunca falhará.
Assim como você se dedica à sua parte do acordo, Deus está empenhado em cumprir a parte dele. É hora de se levantar e subir ao topo. Esse nível baixo não é a sua posição. O ponto mais alto é o seu lugar. Levante-se e tome posse do que é seu. Levante-se e fale contra a situação indesejada e qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Você não pode se sentir confortável com a mediocridade sendo complacente. Deus deu a você o melhor. Por que você se contentaria com restos ou com o segundo melhor? Você está sentado há tanto tempo. Levante-se e diga: é minha hora e meu tempo de brilhar, então devo levantar e brilhar. Levante-se agora e tome uma atitude profética. Proclame isso de forma energética. Pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, pela autoridade de Deus na Sagrada Escritura, eu tomo plena posse do que é meu em Deus. Eu me recuso a ser enganado. Não haverá nenhum desvio, nenhuma subversão, nenhuma redução ou dedução da minha porção em Deus. Qualquer tentativa de Satanás, o ladrão, de roubar ou adulterar meu destino, é frustrada pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Continue a falar com Deus da sua forma. Não pare. Deus quer que você tome a atitude. Uma atitude, e Ele está sempre esperando pelo seu chamado. A Bíblia deixa claro no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há muitos benefícios em clamar a Deus. Você não sabe o que está perdendo por sua recusa em invocar o nome de Deus todas as vezes. Disse o sábio: se você se voltar para Deus uma vez, Ele se voltará para você 1.000.000 de vezes. Tal é o grande Deus a quem servimos. Apenas tome uma única ação para invocá-lo e veja Ele manifestar a sua onipotência em sua vida. Muitos estão se perguntando por que não estão vendo a manifestação do poder sobrenatural de Deus em suas vidas. A resposta simples é a falta de compromisso com o lugar de oração. Onde quer que você veja Deus se mover, saiba que a oração foi investida. Apenas alguém que está em oração pode hospedar Deus. Ele não se manifesta de qualquer maneira. Ele deve ser convidado. Deus é alguém de honra, que não irá onde não seja bem-vindo ou convidado. É por isso que você não pode se dar ao luxo de não tomar seu lugar no lugar de oração. Agora mesmo, comece a pedir a ajuda de Deus. Diga: Senhor, eu recebo o seu espírito de oração. Me ajuda a nunca ser negligente. Me capacita para hospedar a tua glória em minha vida sempre. Quero receber o sobrenatural naturalmente. Obrigado, Pai, porque não vou falhar em nome de Jesus. Não hesite. Comece a ocupar o seu lugar na autoridade do cristão. A autoridade é sua para usar. Jesus tem o poder sobre o inferno e a morte. A autoridade no céu e na terra foi investida no nome dele. Apenas com a menção do nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, incluindo as doenças e enfermidades. Tudo que você ordenar em nome de Jesus Cristo deve acontecer. Há poder em suas palavras e com a fé em seu coração, o poder é liberado pela sua boca. Qualquer coisa que você disser, você verá. Tudo que você declarar deve aparecer. Tudo que você confessar nesse nome, você deve possuir. Posso não saber o que você está enfrentando atualmente, mas conheço aquele em cujo nome está o poder de resolver todos os problemas. Provavelmente, por causa da situação da vida, você não quer mais acreditar em Deus. Muitas dúvidas e descrenças agora dominam seu coração. Jesus está aqui para te ajudar, pois Ele ajudará qualquer um que o siga. Apenas reconheça sua posição nele. Lembre-se, Jesus Cristo não irá rejeitá-lo por causa de sua fraqueza. Apenas lembre da sinceridade do pai do menino endemoniado descrito no livro de Marcos. Sei que você já duvidou, argumentou e questionou a palavra de Deus muitas vezes, mas agora Jesus quer te ajudar. Repita comigo com fé: ó Senhor, eu creio. Me ajude na minha falta de fé. Quero duvidar de minhas dúvidas e acreditar em suas palavras para a minha vida. Creio que suas palavras são verdadeiras e que eu tenho o que o Senhor diz que tenho e posso fazer o que o Senhor diz que posso fazer. Levante sua voz e agradeça ao Senhor pelo que Ele está revelando a você por meio desta mensagem que é guiada pelo Espírito. Agora,
faça esta oração com fé e diga: toda a força do mal que está resistindo em mim, lutando contra minha fé em Deus para me tirar do meu destino, pela unção de Deus, você está derrotado para sempre. Senhor Deus e Pai, me liberta agora, em nome de Jesus. É um novo amanhecer na sua vida. Não importa quanto tempo durou sua temporada noturna, sua temporada matinal chegou. Toda escuridão ao seu redor está sendo dissipada agora mesmo pela luz de Deus. Sei que, seguindo o que foi dito nesta mensagem, você estará pronto para assumir a responsabilidade de invocar o seu único Senhor, Deus, incessantemente com fé. Deus que te amou com amor eterno, destinou este momento para aperfeiçoar a sua emancipação. O que está atormentando os outros não pode atormentá-lo novamente, pois agora você está habitando no lugar secreto do Senhor. Sua vida tomou uma nova forma. Não há mais vergonha e reprovação. Tudo que diz que você não passará para o próximo nível não terá efeito em você. Seu testemunho está aqui. Deus tem a palavra final sobre a sua situação. Comece a declarar a sua fé e libertação. Não espere até ver acontecer. Veja acontecer antes que aconteça. Não importa o que você esteja confiando em Deus para acontecer. Eu vejo Deus liberando anjos em missões para você. Dentro de 24 horas, algo impressionante virá em sua direção. Vejo Deus liberando o tipo de bênção que fará você esquecer a vergonha, a reprovação, a dor e as dificuldades do passado. Eu vejo um novo começo. Agora, peça a Deus que toda barreira entre Ele e você seja removida em nome de Jesus. Você pode orar de agora até amanhã. Se você mantiver o pecado em seu coração, Deus não te ouvirá. E isso impedirá que você receba a grande bênção da qual você está confiando em Deus. Peça a Ele para sondar sua vida e te guiar no caminho certo, o caminho da bênção. Diga a Deus: quero ter um relacionamento com o Senhor. Conecte meu coração com o teu. Sempre busque o arrependimento e o perdão de seus pecados, e você receberá a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Perdoe sempre e ande no amor e no Espírito. Sempre ore a Deus com base na palavra dele. Não compareça perante o tribunal celestial sem um bom entendimento da Constituição Celestial, a Bíblia. Deus não faz nada sem a sua palavra. Ele responderá com base no que a Escritura sancionou. Ele não age contra a sua palavra. Além disso, haja de acordo com a palavra pela fé. Nunca duvide dela, pois é verdadeira. E também, ore com visão. Coloque sua imaginação para trabalhar no local de oração. Posicione a imagem do que você deseja de acordo com a Bíblia em sua mente enquanto ora. E ore sem cessar. Pouco antes de parar, agradeça ao Senhor por visitá-lo finalmente hoje. Declare com a sua boca: fui abençoado além da medida, e nenhum demônio pode reverter isso. Recebo a unção para atender e ouvir tudo o que ouvi. Estou livre de desastres e calamidades pelo sangue de Jesus. A oração é uma alegria para mim, nunca um fardo, em nome de Jesus. Louve a Deus, meu amigo. Mal posso esperar para ouvir o seu testemunho. Você pode estar olhando para a sua situação agora e tudo que vê é dor e desconforto ao seu redor. No entanto, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa sendo preparada para um futuro melhor. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 66, versículos de 8 a 12, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista começa a agradecer a Deus por preservar sua vida e não permitir que ele escorregue e caia. Você pode olhar para isso e pensar: Deus fez grandes coisas por ele.
Ele não teve que passar pelas coisas que eu tive que passar. Ele não passou por minha dor e sofrimento. Mas você está errado. Veja bem, logo após agradecer a Deus pela preservação de sua vida, a próxima coisa que ele fez foi delinear a situação que o trouxe até onde ele estava. Em outras palavras, ele estava narrando a jornada para o seu agradecimento. Rapidamente, deixe-me dizer uma coisa hoje. Não há dúvida de que Deus tem grandes planos reservados para você como seu filho. Não há dúvidas de que você tem um futuro e uma esperança em Cristo. Isto é, enquanto você estiver em Cristo, na perfeita vontade de Deus, vivendo em sua vontade para você, seu futuro será glorioso. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No entanto, você precisa saber que na jornada para as grandes coisas que Deus tem reservado para você, existe algo chamado processo. Eu já disse isso antes e vou repetir. Tudo o que acontece com você pode não ser o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano para tudo o que acontece com você. Em outras palavras, Deus não pode ser a causa da situação em que você se encontra, mas Deus pode usar a situação para seu próprio propósito. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas, boas e más, nós, os filhos de Deus, somos mais que vencedores. Agora o processo para o seu grande testemunho e futuro glorioso não será um mar de rosas o tempo todo. Às vezes pode até ser mais doloroso do que você esperava. No entanto, você pode deixar Deus usar essa dor como uma ferramenta para prepará-lo. Às vezes um exercício pode parecer uma punição. Ambos não são agradáveis. Um está sendo dado como consequência de uma transgressão e o outro é dado para treiná-lo para algo melhor. Nas Forças Armadas, os treinamentos são difíceis. Você é treinado em diferentes exercícios e tarefas pesadas. Elas não apenas pegam um civil inexperiente, dão-lhe uma arma, mandam-no para a guerra e depois o decoram com estrelas de honra. Não, o civil tem que passar por um treinamento intenso. Às vezes, ossos são quebrados e as dores podem ser insuportáveis, mas ele continua até que se transforma em uma nova pessoa, um soldado. Ele só recebe armas de fogo para ir à guerra porque foi treinado para proteger sua nação. Como soldado, ele sabe como se engajar na guerra e como sobreviver no campo de batalha. Como soldado, ele entende de ordem, estratégias de guerra e como usar armas. Como soldado, ele foi treinado para controlar suas emoções e seus medos. Como ele foi treinado? Através de dificuldades e sessões difíceis. Isso também se aplica à vida. O salmista estava escrevendo sobre as diferentes provações que teve de suportar para chegar à abundância que Deus lhe havia preparado para ele. Não há dúvida de que há um futuro abençoado esperando por você. Há um ótimo casamento, uma ótima vida financeira e econômica em seu futuro. No entanto, quando você olha para si mesmo, pode estar vendo dores e sofrimentos que não se alinham com o belo futuro que Deus lhe prometeu. Amado, não é um erro. Deus não comete nenhum erro. Você é filho dele? Se você é filho de Deus, então você deve saber duas coisas. Número 1, que Deus te ama mais do que você pode imaginar e deseja vê-lo bem e próspero. Tudo que ele te faz procede desse amor. Ser um cristão significa que você crê nisso. Se você não crê no amor de Deus apesar do que está passando, então sua fé está em questão. A verdadeira fé é crer na intenção de Deus, mesmo quando as atividades ao seu redor parecem estar logicamente fora do curso. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Você está em uma situação dolorosa agora? Reserve um momento para refletir sobre o amor de Deus por você. Ele te amou o suficiente para dar a si mesmo como um sacrifício para redimir você. Será que ele faria isso para depois o abandonar em uma situação difícil? Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3: eu, vindo de longe, apareci a eles.
povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Não há fim para o amor de Deus. O amor de Deus é terapêutico. Quando você medita nela o suficiente, o amor dele tem o poder de dar vida e fortalecer sua fé. Lembre-se, se você puder se lembrar de que Deus te ama, então você pode facilmente crer que ele está trabalhando em algo a partir da situação atual. Número 2. Sobre as coisas que você deve saber como filho de Deus. Além do amor de Deus, você também deve saber que os caminhos dele são os seus caminhos. Quando você comprometeu seu coração a seguir a Jesus, não fez com seu próprio plano de ação. Você veio e entregou todo o seu plano e vontade a ele. Colocar sua fé em Jesus significa submeter sua vontade e ambições a ele e entregar sua vida. Se Jesus ainda não é o Senhor de tudo em sua vida, então ele ainda não é o seu Senhor. Ele deve ser o Senhor de tudo, ou não será Senhor de nada. Uma das coisas que torna difícil para os cristãos andar com Deus e cooperar com seus propósitos é o fato de chegarmos a Deus depois de já tomarmos nossas próprias decisões em nossos corações. Não vamos a Deus para conhecer sua vontade ou algo assim. Em vez disso, vamos apenas informá-lo sobre nossos próprios planos e esperamos que ele os abençoe. Você consegue ver isso agora? Nós nos perguntamos de onde vem a maioria das lutas e decepções, frustrações e depressão. Você não está realmente seguindo a Deus. Em vez disso, você está tentando fazer com que ele o siga, mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva a ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que Ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvida, será doloroso. Mas a fé diz: vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então vou confiar nele no meu processo. Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo. Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores, comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo. Nunca se esqueça disso. Nunca. Você viu o noticiário e leu os jornais. Você compreendeu o que eles dizem? Medos crescentes de guerra, doenças, pandemias e ocorrências inexplicáveis assolam o mundo diariamente. Todos nós parecemos ter uma ideia de como são os ataques espirituais em livros, documentários e filmes. Todo mundo tem uma imagem gráfica de como um ataque espiritual deve ocorrer. No entanto, essas ocorrências, na realidade, são bem diferentes e não tão dramáticas quanto os filmes e livros fazem parecer. De fato, muitas vezes as pessoas passam por ataques espirituais e não há manifestação física disso, apenas acontecimentos sorrateiros no dia a dia. No ano de 2020, o mundo inteiro foi posto de joelhos pelo vírus, e enquanto todos se voltaram para a medicina e a ciência em busca de uma explicação e solução, os sábios, como você e eu, que conhecemos as implicações dessa praga, voltaram-se para Deus. Muitas das soluções trazidas pelos homens falharam e continuam falhando, porque assim como os ignorantes de outrora, eles foram buscar a solução em seu conhecimento. Você deve entender claramente a origem de um problema para poder oferecer soluções para ele. Muitas pessoas ainda estão alheias ou negam abertamente o fato de que guerras, doenças, pandemias e o colapso da estrutura econômica global são uma representação física dos ataques lançados ao mundo pelo diabo e seus agentes. Como eu sei disso? Na jornada dos israelitas para a Terra Prometida, eles chegaram a uma cidade forte chamada Jericó. Esta cidade era murada e fortificada e indestrutível para qualquer exército, mas eles perceberam que essa batalha estava além deles e se voltaram para Deus. A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A batalha de Jericó foi travada no reino espiritual. Ouça-me, filho de Deus, qualquer ataque que tenha se representado na forma física é resultado de algo feito no reino espiritual para atingir esse aspecto de sua vida. O reino espiritual é superior ao reino físico na sequência de eventos. Assim como você ora por um resultado que não viu, da mesma forma que as guerras são travadas no reino espiritual e travadas na realidade física. Portanto, como cristãos, enquanto o resto do mundo continua procurando respostas e explicações para os desafios econômicos, de segurança, ambientais e de saúde, e as guerras que o assolam, devemos conhecer esses dois fatos. 1. Uma batalha é travada primeiro no reino espiritual. Como falamos anteriormente na história de Jericó, e como a guerra foi travada, vencida e perdida no reino espiritual, na Bíblia, os reis de Israel foram buscar o resultado das guerras com profetas e líderes espirituais antes de partirem para a guerra. Eles podiam ver o fim de uma batalha que ainda não havia sido travada. Todos os ataques ao mundo começaram primeiro no reino do Espírito. 2. As soluções e contramedidas também devem estar no reino do Espírito. É ridículo quando os homens recorrem a teorias humanas para explicar e resolver problemas e ataques espirituais. Assim, em nosso tempo atual, as vacinas estão falhando e mais doses estão sendo constantemente necessárias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Se estamos lutando contra as forças espirituais, precisamos resistir a elas também no reino espiritual. O mundo está passando pelas implicações das coisas feitas no reino dos espíritos, e, no entanto,
As pessoas estão esperando que os humanos desenvolvam soluções para problemas que não podem explicar. A passagem bíblica que acabamos de ler em Coríntios afirma claramente que nossas armas não são da carne. As soluções que o mundo precisa não virão da carne. As armas da carne falharam e haverá mais falhas às custas da humanidade se não nos levantarmos e começarmos a assumir o comando do reino espiritual. A devastação do mundo e seus sistemas continuará até que um grupo de pessoas de Deus se levante. O desafio com as pessoas do mundo é o fato de que constantemente e conscientemente ignoramos as advertências de Deus sobre esses ataques. Desde os dias da Bíblia, os últimos dias foram preditos e Deus não falou em termos mais claros sobre esses ataques. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: "Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis." E ao longo do livro do Apocalipse, você encontrará o relato de como seriam esses ataques. Quando você compara esses avisos, sinais e atuais ocorrências inexplicáveis, você concorda que o mundo precisa de antídotos e defesas espirituais para essas doenças e ataques que enfrenta em todo o mundo. Ouça-me, filho de Deus, o mundo está passando pela devastação que o arruinará, a não ser que um grupo de pessoas de fé decida se levantar. Concordamos que esses ataques são espirituais. Também concordamos que nossas contramedidas devem ser espirituais, mas todo esse conhecimento será desperdiçado a menos que um grupo de pessoas de fé decida se levantar e se posicionar no lugar da reconfiguração espiritual do mundo. É hora de lutar. Sim, é hora de lutar. A coisa mais assustadora da vida é o medo do desconhecido. O que você não conhece vai te assustar na maioria das vezes. A razão pela qual um quarto escuro se torna assustador é que você não sabe o que está dentro dessa escuridão. Imediatamente você procura iluminar aquela sala. Todo o seu medo se dissipará, até que você decida usar a única arma disponível nessa batalha com a escuridão e seus medos. Você continuará a ter medo do escuro. Se não acender a luz, você perderá a batalha contra a escuridão e sairá correndo do quarto com medo. Você vence a escuridão através da luz. A resistência contra os ataques do mundo só será possível com uma ofensiva agressiva de luz. A escuridão está sobre a face da terra e a luz é necessária. Ouça-me, filho de Deus, esta geração não é peculiar para ataques. Não somos os primeiros habitantes da terra e não somos os primeiros a sofrer tantos ataques. Mas uma coisa que é peculiar a cada vez que o mundo enfrenta essas trevas e ataques é que as pessoas se levantaram e lutaram nos reinos espirituais, e muitos avivamentos nasceram das premissas de tais levantes. O que precisamos fazer ao nos levantarmos contra essas forças? Apenas um exército medíocre entra em uma batalha sem estratégias. Existem diretrizes para o nascimento do avivamento. Uma delas é que devemos ser humildes e nos voltarmos para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Humildade para voltar a Deus como uma geração e dizer: "Já causamos danos suficientes por conta própria, nos ajude", é necessária para erguermos o estandarte de Deus contra os inimigos. O mundo continuará enfrentando essas batalhas até que percebamos nossas inadequações e nossa necessidade coletiva de Deus. Os filhos de Israel foram muito ajudados por Deus em sua jornada para a Terra Prometida. Mas em algum momento dessa jornada, eles perderam o foco em Deus e seguiram outros deuses. A Bíblia registra como Deus se afastou deles e Israel foi devastado por guerras, saqueado e destruído. Devemos nos livrar de todo o nosso conhecimento e armadura humana. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis." A humanidade deve colocar-se sob o governo de Deus e perceber que em nós mesmos não sabemos nada e por nós mesmos não somos nada. Os braços da carne falharão continuamente até chegarmos à aceitação
de que precisamos de Deus para lutar por nós. Estamos falhando em proteger o mundo porque nos recusamos a abrir mão de nosso entendimento e insistimos em travar batalhas espirituais com táticas físicas. A Bíblia fala sobre contender com o inimigo à porta. Contendas têm a ver com luta. Em uma luta pelo controle, não podemos permanecer na defesa. Devemos nos levantar e começar a lutar. Sabemos o que é preciso, sabemos quem é preciso, sabemos quem está por trás dessa devastação incessante dos sistemas do mundo. E Deus nos garantiu seu apoio inabalável em face das batalhas somente se nos colocarmos sob o domínio de sua vontade. A jornada para o domínio espiritual do mundo deve ser travada com proatividade. Chega de viver na defensiva e de sofrer baixas. É hora de começar a lutar contra os inimigos. Ouça-me, ao longo dos anos, o diabo trabalhou muito e com o tempo devastou a terra e reivindicou territórios. Devemos começar a lutar para recuperar esses territórios que ele reivindicou. Você já considerou o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Este chamado para o reavivamento e para levar a luta ao campo do inimigo está chegando no momento em que o mundo mais precisa. Lute com as armas da fé, mas fé com inteligência. Você sabia que obedecer a Deus e andar na vontade dele para sua vida pode fazer com que você ande sozinho às vezes? Você deve ter notado isso e fica se perguntando, por que tem que ser assim? Bem, a razão é esta. Somente as pessoas que conhecem a Deus podem entender o que significa andar com ele. Tentar convencer um descrente sobre as coisas do reino de Deus pode ser semelhante a convencer um peixe que ele pode viver fora d'água. A Bíblia nos diz que as coisas de Deus são loucura para o incrédulo, pois requerem uma vida espiritual ativa com ele para conhecê-las, algo que o incrédulo ainda não tem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como resultado desse desafio, você pode ser obrigado a andar sozinho. Às vezes, obedecer a Deus e andar em sua vontade exigirá que você fique sozinho, vá contra um sistema ou tradição, e isso pode ser bastante assustador, porque, verdade seja dita, caminhar sozinho pela vida pode ser difícil. No entanto, se você olhar através da história, muitos daqueles que andaram com Deus andaram sozinhos na maioria das vezes. Embora estivesse casado com Sara por anos, houve um tempo em que Abraão teve que sair a sós com Deus para oferecer seu amado filho, Isaque, como um sacrifício. Abraão amava e temia tanto ao Senhor que nada poderia impedi-lo de fazer o que Deus pedia a ele que fizesse. Antes e mesmo depois de Moisés se tornar o grande líder de Israel, havia caminhos que só ele pôde percorrer com Deus. A multidão não pôde ir com ele. Seu irmão Arão não pôde ir com ele. Os anciãos de Israel, Josué e muitos outros próximos de Moisés também não puderam ir com ele. E quanto a Jacó, chegou um momento em que ele teve que sair de casa e ficar com o tio. As Escrituras nos dizem que, embora ele tenha se casado lá, os filhos de seu tio o invejavam e não gostavam dele. Deve ter sido solitário não ter um único amigo para conversar além de suas esposas, Lia e Raquel. A Bíblia nos diz que ele chegou a um lugar onde enviou outros à sua frente e ficou a sós com Deus a noite toda até que o anjo de Deus o abençoou. Davi foi ungido rei de Israel, mas antes de se tornar rei de verdade, ele passou por intensas dificuldades sozinho. Sim, ele conseguiu que mais pessoas se juntassem a ele, mas a Bíblia nos mostra casos em que ele se manteve sozinho, pessoalmente ou por decisão. Eu poderia ir para Daniel, Jesus, os apóstolos e mais pessoas na história, mas isso seria longo demais. Você mesmo deve ter passado por isso e ficado sozinho em algum momento.
Às vezes você pode caminhar sozinho porque escolheu não se juntar a outros para desobedecer a Deus. Você pode ter sido condenado ao ostracismo porque recusou o suborno ou se recusou a fazer o que todo mundo está fazendo porque isso não concorda com o que a Bíblia diz. Ou talvez a vida parece solitária por causa das dificuldades pelas quais você está passando. Isso mesmo. Você pode passar por certas situações em que, mesmo estando no meio da multidão, ainda pode se sentir muito sozinho, pois ninguém entende sua situação e você apenas tem que continuar olhando para Deus em busca de ajuda. Agora, quer você o faça por causa do seu desejo de viver uma vida santa, ou por sua fé em Deus, ou por causa dos desafios de sua vida, estou aqui para encorajá-lo hoje. Não tenha medo de andar sozinho. Mesmo quando parece que está sozinho, Deus está sempre com você. Ele deu uma promessa em sua palavra em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, muitas pessoas ainda não são crentes hoje. Você sabe por quê? Muitas delas estão com medo porque isso pode custar-lhes a companhia que têm ao seu redor. Preferem perder a alma a andar sozinhos. Eles preferem morrer e ir para o inferno do que aceitar Jesus Cristo e as crises de relacionamento que essa decisão pode trazer para suas vidas. Por outro lado, algumas pessoas ainda não obedeceram a Deus em certas áreas, mesmo sendo cristãs, porque simplesmente têm medo dessa mesma questão. Amados, a Bíblia nos diz que a vida do cristão é uma vida de fé, e fé é obedecer a Deus através da sua palavra. Fé é acreditar que Deus conhece o caminho e você está disposto a segui-lo, mesmo que não o conheça e tenha que percorrê-lo sozinho. Veja, Deus está procurando por aqueles que estão dispostos a deixar a multidão e segui-lo. Se você quer ir longe com Deus e fazer com que Ele tire o melhor proveito de sua vida, prepare-se para dar esse passo ousado rumo ao desconhecido. A multidão não gosta do desconhecido porque não pode prevê-lo. Elas não podem defini-lo. Então, quando alguém fala sobre isso, elas se voltam contra você. No entanto, apenas aqueles que optarem por ir contra a multidão por amor a Deus chegarão ao seu destino. O diabo sabe disso e por isso envia medo para impedir que você siga a Deus. Eu preciso que você saiba de uma coisa. As coisas que Deus quer fazer em sua vida e por meio delas são únicas. O tipo que o mundo nunca viu antes. E para que Ele fizesse isso acontecer, levaria você por diversas experiências e situações. Algumas boas e outras inesperadas. Algumas com pessoas e outras sozinho. Aqui está o que Jesus disse sobre ficar sozinho com o propósito de se tornar quem Deus quer que você seja. Em João capítulo 12, versículo 24 nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa parte das Escrituras é o motivo pelo qual o fundamento de sua fé deve ser genuíno como cristão. Ser um cristão não é um passeio alegre. Fomos salvos para servir a Deus, não a nós mesmos. Deus não chamou você para fora do mundo para que você pudesse continuar sendo como eles. Não haveria necessidade de Ele trazê-lo para fora se nada de novo acontecesse com você. Ele trouxe você para salvar a sua alma. Ele tirou você do mundo para que você possa se tornar como Jesus Cristo, uma luz na escuridão, o sal em um mundo insípido e uma esperança para as almas sem esperança ao seu redor. Isso por si só pinta o quadro de uma obra individual de Deus em você. Não em seu pai ou mãe, irmão ou amigo, mas em você primeiro. O que quer que a sua vida se torne é resultado de quão longe você está disposto a andar com Deus. A beleza de andar com Deus é que você nunca andará sozinho. Ele sempre estará com você. Veja, Deus não é do tipo que diz para você fazer algo e vai esperar por você no final. Não, por toda a Bíblia, quem Ele envia, Ele acompanha. Tudo o que é confiado aos seus cuidados nunca se perde. Ele é fiel, poderoso, amoroso e bondoso.
Deus sabe que você não pode fazer isso sozinho, então Ele fica ao seu lado para ajudá-lo. Então, na verdade, você nunca estará verdadeiramente sozinho. Não só isso. Como você toma a decisão de andar com Deus na fé, Ele fará com que seu caminho se cruze com pessoas como você. É assim que construímos uma fé forte e relacionamentos espirituais. Essas pessoas não estão mais ligadas a este mundo ou aos sistemas que a governam. Elas estão prontas para ir longe com Deus, não importa o que custe. Se você ler a sua Bíblia, descobrirá que esse é o tipo de pessoa que se torna grande nas mãos de Deus. O Senhor pode confiar nelas porque estão dispostas a confiar nele com sua própria vida. Amigos podem te abandonar, mas Deus nunca o fará. Irmãos e familiares podem não entender o que Deus está fazendo em sua vida agora, e todos podem virar as costas para você, assim como os irmãos de José fizeram. No entanto, não tenha medo de enfrentar o destino que Deus está abrindo diante de você. Veja, se os irmãos de José não tivessem lhe dado as costas, ele poderia não ter se qualificado para cumprir seu destino. José só se qualificou não porque teve sonhos, mas por causa das coisas pelas quais passou. O poço, os ismaelitas, a escravidão na casa de Potifar, as falsas acusações da esposa de Potifar, porque ele se recusou a dormir com ela, e o seu tempo na prisão. Agora, veja isto. José teria escolhido ser qualquer coisa, afinal ele não estava mais em casa. Ele poderia ter dito, bem, a vida me falhou, Deus falhou comigo, eu estou sozinho. Eu posso apenas sobreviver com quaisquer restos que eu possa colocar em minhas mãos. No entanto, esse jovem ainda escolheu ficar perto de Deus. Ele continuou andando à luz das poucas coisas que seu pai Jacó havia lhe ensinado sobre o Senhor. E a Bíblia continuou nos assegurando da presença de Deus com ele. E Deus estava com José, e ele era um homem próspero. E Deus estava com José, e concedeu-lhe misericórdia e favor do carcereiro. E assim por diante. Isso é o que a presença de Deus pode fazer por você também. Em vez de temer ficar sozinho, fique feliz. Agora você tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus e ver o seu poder demonstrado em sua vida. Andar a sós com Deus lhe dá a oportunidade de provar suas promessas em sua vida, bem como sua devoção a Ele. As pessoas que decidem confiar em Deus não têm medo de ficarem sozinhas, porque sabem que Ele é tudo o que precisam para vencer neste mundo. Ninguém pode te confortar como Jesus. Ninguém pode fortalecer e inspirar o melhor em você como seu Criador. Ninguém pode estar sempre ao seu lado como Deus. Então, quando tudo estiver dito e feito, quem você quer ser a longo prazo? O homem ou a mulher que não teve o tempo a seu favor? Ou ser aquele que decidiu estar com Deus, que é autor do próprio tempo? As pessoas vêm e vão, as situações melhoram ou pioram, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Ele é aquele em quem vale a pena confiar. É hora de deixar de lado o ego ou o pensamento do que as pessoas vão achar de você e abraçar o plano perfeito de Deus. O Senhor te protege e você nunca andará sozinho. Não há perda aqui, porque o Deus de toda graça está ao seu lado durante toda esta jornada. Confie nele e siga com ele.